Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o seu Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Nessa edição 46 da nossa tradicional mesa redonda sobre os grandes temas da conjuntura mundial, nós vamos discutir um fenômeno que atinge o mundo todo nesse momento de saída da pandemia: a inflação. Nos Estados Unidos, nós temos a maior inflação dos últimos 31 anos. Na Europa, a inflação está 2 vezes acima da meta. Na Alemanha, encontramos os maiores picos de inflação em 29 anos. Na Rússia, a inflação atinge mais de 8%. Na Itália, a inflação bate o recorde dos últimos 9 anos. E na China, o índice de preços ao produtor, que mede o custo dos produtos vendidos às empresas, atinge o maior valor em 25 anos. Entre os fatores que explicam essa pandemia inflacionária, podemos encontrar quebra das cadeias globais de suprimento, explosão dos preços da energia, estímulos para a recuperação econômica sustentados pela expansão fiscal e monetária e pressões no mercado de trabalho. Enfim, dos descompassos da recuperação dos elos da cadeia produtiva global, até a busca de melhor qualidade de vida no trabalho, passando pelos custos da transição energética e pelo trade-off entre combate à inflação versus recuperação econômica, as explicações são múltiplas e variadas, enfim, ao gosto do freguês e dos interesses em jogo. É justamente esse tema que vai, sem dúvida, estar no centro do debate econômico nos próximos meses e talvez nos próximos anos, que nós vamos discutir nesse nosso Conversas sobre o Mundo Contemporâneo 46. Para isso, estamos aqui com a nossa mesa tradicional, composta pelos professores Luiz Carlos Delorme Prado, Eduardo Costa Pinto, Numa Mazati e Eduardo Baixa. Enfim, a nossa mesa de sempre nesses programas do Conversas. Bem, antes de começar a rodar essa bola e rodar essa questão, gostaria de lembrar... Programa 46, que é o programa da volta do Botafogo à Série A. Né? Você está customizado, né? Uniformizado. Valeu, isso que é parceiro, grande Baixa. Eu achei que ninguém ia notar essa coisa discretíssima que eu estava aqui. Tá vendo? Um grande amigo tricolor. Fora a xícara, né? É, a grande xícara aqui também. Botafoguense. Não, o Baixa entende isso porque o Fluminense já foi até para a terceira, né, Baixa? Então o Baixa tem essa solidariedade da solidariedade, vida. Mas nós, flamenguistas, desejamos empatia. Que esse momento se repita muitas vezes, Bicalho. Obrigado, Prado. Eu sei que você fala isso de coração. Vamos esperar o dia 27. Aí na próxima gravação a gente já vai ter algum resultado. Senhoras, enfim, gostaria de lembrar então a todos os nossos amigos e nossas amigas que nos acompanham aqui no Conversas, que esse programa ele também pode ser encontrado no formato de podcast. Basta vocês procurarem nos tocadores, né? Deezer, Spotify, Google Podcast, enfim, tudo isso. O podcast Canal IE-UFRJ, que vocês vão encontrar lá todos esses programas aqui do Conversa, mas também todos os outros programas do canal do Instituto de Economia da UFRJ. Bom, vamos lá, começando aqui o nosso jogo. Bom, começar aqui essa questão sobre o jogo da inflação. Começando isso com Eduardo Costa Pinto. Dudu, o jogo da inflação. Vamos lá, seu Bicalho. Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que vocês estão assistindo. A gente está gravando agora à noite. Eu queria ressaltar, acho que um ponto do fenômeno que a gente está vivendo, algumas questões, mais do que respostas, para explicar esse fenômeno da inflação mundial. Primeiro, o quanto essa inflação é inflação mundial, ou ela tem especificidades em alguns países. Esse é o primeiro ponto. O que já dá para a gente identificar que, sim, tem uma aceleração dos preços das commodities metálicas, energéticas e minerais, tá? Sobretudo no período recente. A inflação também, sobretudo nos países periféricos, tem sido fortemente afetado tanto pela questão energética, quanto também pela questão dos preços de alimentos. Né? E aqui, os países em desenvolvimento
os periféricos, aí, sobretudo Brasil, Argentina e outros países da América Latina, essa inflação de alimentos, em certa medida, está associada tanto ao preço internacional de commodities, mas, sobretudo, a variações cambiais, tá? A desvalorização cambial de alguns países. O Brasil é um caso típico desse, né? Agora, eu vou apresentar aqui para vocês alguns dados, algumas informações, porque além da questão alimentar e energética, né, um outro componente associado à inflação dado a restrições do lado da oferta, sobretudo com o desbalanceamento das cadeias globais de produção no período recente. O que é isso? Para explicar certas restrições do lado da oferta. É como você teve um descasamento entre estoque, produção, pelo longo período de paralisia da produção industrial. Tanto é que você tem um problema hoje de microchips, né? Isso, inclusive, aumentou os preços dos microchips no período recente também, né? Em linhas gerais, deixa eu apresentar para vocês esses dados, um panorama geral dessas questões aqui para a gente, tá? Tá claro aí para vocês a apresentação? Ok, né? Tá visível? Vamos lá. Se a gente olha a trajetória, né, desse ano, a gente olha aqui o preço das commodities, óleo, petróleo, uma forte queda no segundo trimestre de 2020 e uma expressiva recuperação, né? Em setembro, o petróleo hoje está beirando em torno de 75, com picos de 80, mas em média 75, 76, até já chegou próximo de 80. Observe que um patamar, tá, próximo em 17, mas ainda muito abaixo do que foi em 2013, 14, 15. Você tem um forte boom dos metais, uma desaceleração, né, e um crescimento do preço dos alimentos. Vou apresentar aqui, em linhas gerais, alguns fatores explicativos apresentados, por exemplo, sobretudo aqui pelo FMI, né, e depois vou voltar no panorama geral aqui, sobretudo no último Outlook, né, que foi voltado à questão da inflação. No que diz respeito à questão dos alimentos, tá, aqui é importante ressaltar o papel da China, né? Aqui, na verdade, o preço dos alimentos, sobretudo, né, das proteínas, né, já estavam aumentando mesmo antes da pandemia, né, porque você teve uma peste suína na China que matou quase uma proporção enorme do rebanho chinês, sendo que a China, tá, tem praticamente 50% do rebanho mundial de suínos. E, claro, aqui é importante perceber que, se falta carne de suíno, existe troca mundialmente seus efeitos de bens substitutos. Então, aumenta o preço da carne suína, aumentou o preço das outras proteínas animais, né, afetando, inclusive, uma trajetória que já vinha crescendo, mas acelerou, né, também durante a pandemia. Além disso, né, as medidas precoces de bloqueio, interrupção das cadeias de suprimento, induziram o aumento dos preços do alimento ao consumidor. Os efeitos da pandemia, do bloqueio das cadeias alimentares, a questão de dificuldade de transporte, isso dificultou o processo. Há também aumento dos custos de envio e transporte crescente, isso não só para alimentos, mas também para manufaturas, né? E os preços globais dos produtores de alimentos subiram, atingindo o máximo em vários anos. O que o Bicalho está falando da inflação em geral, isso também, na questão dos alimentos, tem acontecido de forma significativa, que, em certa medida aqui, é explicada também por uma certa trajetória de manutenção de um crescimento chinês, né? Se desacelerou, mas se voltou a crescer relativamente rápido, né? E, ao mesmo tempo, o suprimento, dado os problemas da pandemia, a paralisação desse processo, gerou uma inflação que alguns vão argumentar que é temporária, e esse é um debate importante que a gente vai desenvolver mais aqui com vocês. E aqui eu trouxe alguns gráficos que sinalizam essa questão aqui, por exemplo, do preço dos alimentos pré-pandemia, tá, que já estavam subindo, né? A inflação de alimentos, ela chegou antes, inclusive, da pandemia, né? Aqui o efeito China é impressionante,
dado hoje a escala, a demanda chinesa, né? Por outro lado, os preços, como aos produtores, também subiu muito, né? Aqui e a trajetória também, né? Uma trajetória recente a partir de 2021 que sinaliza esse aumento dos preços e no conjunto em geral, né? Alimentos, cereais e vegetais. A outra dimensão que eu acho que é importante, e aqui essa afeta muito mais os países em geral todos, mas pelo menos tem afetado mais fortemente os países centrais, está associada à inflação global de energia, e aqui tem um peso importante, são dois elementos aqui importantes, destacado pelo relatório do FMI, tá? São os preços crescentes do gás natural, né, que tem se propagado no mercado de energia e outros setores econômicos, desde fábricas até serviços públicos. Isso está associado, primeiro, a uma reação lenta da oferta, com a queda dos preços nos períodos recentes, entre 2020 e 2019, redução dos investimentos, né? E o aumento dos preços tem dado, vamos dizer assim, a reação do lado da oferta, né, tem sido mais lento do que os sinais do aumento dos preços. Então, esse é um argumento. O outro é que você teve um verão e um inverno extremo na Europa, que isso aumentou a demanda de energia tanto na questão da calefação, na questão do frio, como também na utilização de ar-condicionado e coisas do gênero, gerando uma demanda maior de energia nesse período. Outro ponto importante, e talvez, eu estava pensando sobre isso, mas não tenho claro, eu vou jogar isso aqui num debate para a gente. O outro elemento importante é a questão do aumento dos preços da energia na China. E acho que é importante pensar nessa questão, porque a China passou a ser o grande produtor e exportador de manufaturas mundiais. No caso chinês, o aumento do preço tem, em certa medida, fruto de uma estratégia do governo chinês de reduzir a utilização do carvão, tá? E aumentando a utilização de gás natural e outras fontes de energia, né? Só que isso gerou um impacto muito grande na questão dos preços e o quanto a questão da inflação de energia, né, e que está associado, né, a menor utilização de carvão, inclusive a China aumentou o suprimento de carvão, que seria um elemento de substituição do preço do petróleo que está subindo. Isso não aconteceu no caso chinês, isso tem aumentado fortemente os preços. E é evidente, o Ricardo pode falar isso melhor do que eu, aumento do preço de energia rebate em todos os outros preços do sistema econômico, sobretudo aumentando os custos de produção. Então, haver a pensar o quanto se esses aumento dos preços da energia na China, e dado que a China se tornou a fábrica do mundo, exportando manufaturas, o quanto isso, se não for revertido, pode gerar algum tipo de inflação de custos associado não só à energia, como foi no choque do petróleo de 70 direto, mas também nos custos das manufaturas chinesas, que passaram a ser uma fonte fundamental da oferta de manufaturas do mercado mundial. É a ver, não tenho certeza disso, estou levantando aqui muito mais para a gente debater mais para frente, que mostra aqui, por exemplo, a explosão de preço na curva do gás natural, né? Uma explosão significativa, e as projeções aqui do preço do carvão no escala menor, o forte aumento do gás natural e do petróleo. É evidente que o FMI espera uma queda, né, nas projeções de 2020, 2021 e 2022. Aqui tem todo um debate, a gente vai voltar nesse ponto, que supostamente essa inflação seria apenas uma inflação temporária, tá? A ver. Nesse debate, acho que para mim ainda não está tão claro o quanto, por exemplo, essa questão energética na China, em termos de preço, pode afetar ou não custos de produção, e isso pode ser repassado uma inflação de manufaturas maior do que até então se vivenciou, porque só lembrando, né, um dos elementos importantes da inflação baixa dos últimos 10, 15 anos é o preço das manufaturas
crescendo muito pouco ou decrescendo, dados os enormes ganhos de produtividade e redução dos custos da produção de manufaturas na China, né? A ver o quanto isso é transitório ou não, né? É para se pensar se isso pode gerar um efeito maior nessa dinâmica. Então, assim, eu queria muito mais apresentar e para fechar, assim, algumas inquietações e um panorama mais geral desses dados e algumas explicações que ainda não acho tão claras ou não estão consolidadas no que diz respeito se a inflação de mais longo prazo ou de curto prazo, ou seja, de reversibilidade, se as estruturas das cadeias globais, se tem ou não algum tipo de reconfiguração, ou é apenas uma restrição temporária de oferta, dado um desbalanceamento entre oferta e demanda, dado o que foi a paralisação durante a pandemia. Acho que esses são pontos importantes que a gente volta a discutir mais para frente. Valeu, Dudu. Obrigado pela sua primeira intervenção. Numa Mazati, bem-vindo, Numa. Mais um Conversas. Vou botar você nessa roda. O jogo da inflação. Boa noite, Bicário. Sim. Boa noite. Então, é um tema muito rico, né? De facto, o Eduardo, o Dudu já colocou algumas das questões fundamentais que são vinculadas a essa questão. O que acho interessante observar é que, de facto, a inflação tem se tornado, esse ano de 2021, um fenômeno quase global, ou seja, poucos países parecem escapar a isso. Só que queria fazer duas observações. Primeiro, é que é um fenômeno muito recente. Se a gente for olhar assim, as taxas de inflação assim, anuais, mas por mês, assim, a evolução da taxa de inflação anual a cada mês, a gente vê que, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, essa inflação ela começa a disparar mesmo a partir de março de 2021, onde passa de o 1,7% no mês anterior a 2,6%, aí faz mais um salto em abril de 2021, aí lá também de forma anualizada, né, passa a 4,2%, até um pico no mês passado, em outubro, né, de 2021, onde atinge 6,2%. Então, o que a gente vê é que, na verdade, é um fenômeno que ocorreu, que se manifestou nos últimos 6 meses. Tá? Então, isso é só um elemento, só para dizer que bom, é muito recente. Como vai ser discutido ao longo do programa, provavelmente, difícil, por enquanto, dizer o quanto esse fenômeno vai ser duradouro ou não. Né? Eu acho que o Eduardo Bastian, por exemplo, vai comentar a esse respeito, entre outras coisas. Então, difícil dizer se veio para ser um fenômeno persistente ou se é só assim, um surto inflacionário que rapidamente vai ser esquecido, entre aspas, e a situação observada nas últimas 2 décadas voltaria, ou seja, uma situação da maior das partes das economias centrais com taxas de inflação muito baixas. Né? E o outro elemento que é muito interessante observar é que, mesmo se tratando de um fenômeno global, há disparidades muito fortes entre as taxas de inflação que vão ser observadas nos principais países, nas principais economias. Tá? Sem fazer uma enumeração que seria fastidiosa de todos os países, é interessante observar, por exemplo, que, por enquanto, eu estou falando da inflação até o mês passado, a taxa de inflação anual até outubro de 2021, portanto, a gente observa que, no caso do Japão, temos uma inflação de 0,5%.
0,2%. Ou seja, o Japão, que lembramos, permanece, pelo menos em termos nominais, a terceira maior economia mundial, ainda é um país que escapa desse fenômeno. Bom, depois a gente vai observar que as principais economias europeias, França, Reino Unido, Itália e Alemanha, por enquanto, têm uma taxa de inflação abaixo de 5%, e no caso mais específico da França, Reino Unido é até abaixo de 3%. A Itália também. A Alemanha, que apresenta já uma taxa significativamente maior, de 4,5%. Então, temos uma diferença entre as taxas de inflação da França e da Alemanha, por exemplo, de 2%. Numa área econômica extremamente integrada, que ainda por cima usa a mesma moeda, tendo o mesmo Banco Central Europeu. Então, interessante, e vou fazer alguns comentários justamente relacionados a essas diferenças. Depois, se a gente for para os Estados Unidos, já há um salto significativo. Como indiquei, no caso dos Estados Unidos, a taxa de inflação se estabelece em 6,2%. No caso da China, as estimativas, que no caso chinês sempre são um pouco mais complicadas desse ponto de vista, seriam de 1,5%. Ou seja, de uma taxa de inflação bastante baixa. Tá? Já no caso de países periféricos, como México, Brasil e Turquia, estamos significativamente acima desses valores. Bom, o México está alinhado com os Estados Unidos, com 6,2%. Já o Brasil está com 10,7% e a Turquia estaria com quase 20%, 19,9%. Bom, depois dessa enumeração um pouco longa de dados, o que a gente pode observar? Que, de fato, se tratando de um fenômeno que afeta quase todas as economias, uma das poucas ilesas seria o Japão. Todas as outras têm tido em tendência ao aumento da inflação. Existem elementos globais que explicam esse fenômeno. E eles foram enumerados pelo Eduardo Costa Pinto. Ou seja, temos a inflação oriunda do preço das matérias-primas energéticas, petróleo, gás em particular. Temos o preço dos alimentos e depois temos os preços dos chamados bens intermediários, peças, componentes, particularmente semicondutores. Tá? Bom, dentro desse grupo de bens assim, que puxam essa inflação de custo, e claro que o preço das matérias-primas energéticas é o que mais contribui. Se você olha, no caso de todos esses países que eu enumerei, você observa, lá são dados da OCDE, você observa que a taxa de inflação oriunda, enfim, a taxa de crescimento do preço das matérias-primas energéticas é muito significativamente acima, não somente da taxa de crescimento dos alimentos, mas também das taxas de inflação. Tá? Se a gente vamos pegar o exemplo da Itália, né? A Itália, como indiquei, está com uma taxa de inflação no mês passado de 3%, anual, até o mês passado de 3%, sendo que no mesmo período de um ano, indo de novembro de 2020 a outubro de 2021, os preços da energia na Itália cresceram de mais de 25%. Ora, sabemos que, de fato, a energia é algo utilizado por todos os outros setores da economia, que seja na produção industrial, na produção agrícola, nos setores de serviços, e, portanto, esses aumentos dos preços energéticos acabam contaminando os outros setores. Bom,
Só que, se tratasse só de uma questão de preços energéticos, de preços dos alimentos e até de bens intermediários, de semicondutores, por exemplo, não haveria muito como explicar as disparidades enormes de inflação que você observa entre países. Então, provavelmente, entram os outros elementos. E um deles estaria ligado à questão da inflação puxada pelo aumento dos salários. Bom, aí, como temos situações muito diferentes dos mercados de trabalho entre os países, isso contribuiria a explicar por que você tem taxas de inflação tão diferentes entre os países. Um outro elemento, no caso dos países periféricos, bom, citei a Turquia, o México e muito mais aí no Brasil, seria o elemento oriundo do câmbio, tá? Que o câmbio se sobreporia a desvalorização do câmbio desses países, se sobreporia ao aumento das matérias-primas, tá? Tanto energéticas quanto de alimentos. De fato, nesses países, a gente observa um aumento dos preços dos alimentos, por exemplo, no caso da Turquia ou do Brasil, que é muito acima daquele observado, por exemplo, nos países industrializados. No caso do mercado de trabalho, aí não há como fazer uma análise global. Isso vai depender de cada país. No caso, por exemplo, dos Estados Unidos, a gente observa que há uma tendência ao aumento em termos nominais dos salários dos trabalhadores menos qualificados por conta do aumento do salário mínimo em muitos estados. Mais da metade dos estados americanos, em particular os que concentram as maiores, assim, os que têm a maiores concentrações de população, de atividade econômica, aumentaram já seu salário mínimo, com uma intensidade que vai variar muito de um estado para outro, mas bom, isso contribuiria, tá? Mesmo o Biden não tendo conseguido puxar um aumento do salário mínimo federal como ele tinha pretendido fazer no seu programa, tá? Se a gente pega o caso de um país como o Reino Unido, você tem tido fenômenos, por exemplo, de penurias de mão de obra, não diria não qualificada, mas pouco qualificada em certos setores. Por exemplo, motoristas de caminhão, por exemplo, setores de limpeza, de comércio, etc., que, em geral, utilizam muita mão de obra de imigrantes. Tá? Essa mão de obra, ela sofreu muito, ela saiu, em parte, do Reino Unido, a gente estava falando de quase mais de 1 milhão de trabalhadores que saíram do Reino Unido durante a pandemia, porque não tinha mais emprego, não tinha seguro-desemprego lá, voltaram para seus países de origem, em geral, na Europa continental, que seja na parte ocidental, oriental, e faltam esses trabalhadores agora. E tem como botaram ainda por cima, por conta do Brexit, travas para a entrada e para a legalização dos trabalhadores oriundos do resto da Europa, isso tem tido um efeito. Na Alemanha, você tem um fenômeno também parecido, onde tem uma certa penuria de trabalhadores não qualificados. Na Fransa, até um certo ponto, teria, mas num grau muito menor, que explicaria até porque você não teria tanto, você teria uma inflação abaixo. Então, tem uma questão do conflito distributivo que se coloca nos países, que aí vai depender muito da situação social e econômica de cada país. Tá? E, bom, imagino que ao longo do programa a gente vai falar de novo sobre isso, só que, por enquanto, é um fenômeno muito inicial, não dá para saber se vai se manter. Mesmo assim, se a gente for olhar o caso dos Estados Unidos, a gente vê que as taxas de salário nominais lá podem aumentar, mas as taxas de salário real não necessariamente aumentam. Então, ainda há muita incerteza enquanto a essa nova situação.
Obrigado, Numa, pela sua contribuição ao debate aqui nessa nossa primeira rodada. Bastianzinho, agradecendo a sua lembrança, a ascensão do Botafogo à primeira divisão. Ao co-irmão, ao co-irmão. Pradinho, eu tenho que comemorar agora, que eu não sei o que eu vou comemorar no que vem, rapaz. Deixa eu comemorar aqui. Bom, Bastianzinho, uma das questões tem a questão da quebra das cadeias produtivas, né? Da sincronia das cadeias produtivas, tem questão da preço da energia, mas uma questão que é uma questão que é recorrente, essa eu acho que está no centro do debate, no centro da discussão, é onde o bicho pega mesmo, que é esse debate entre, olha, tem que ter uma política de combate à inflação. Então, para combater a inflação, tem que ter uma política monetária dura, uma questão fiscal apertada. E, por outro lado, fala, pô, mas se você fizer isso, você vai abortar o crescimento. E essa é a questão recorrente do debate americano, que até recentemente há uma pressão grande, né, em cima do Banco Central Europeu, e a Christine Lagarde falou, não, essa questão aí é transitória. Não é isso? Isso aí é transitório e eu não vou abortar o crescimento econômico em função de temores com inflação. E essa questão se repete em vários lugares. Ou seja, Bastianzinho, eu queria que você falasse um pouco sobre esse debate econômico, né, que é um debate de economista, né, que aí tem milhões de interesses, milhões de visões jogadas, que eu acho que é onde é que tem a pimenta boa mesmo da discussão, está aí. Então, passar essa bolinha para você, que é aí que o bicho pega, e aí que vai pegar. Bom, existem algumas questões, né, que giram em torno dessa discussão, né? Um ponto que tem sido muito debatido é se esses impactos inflacionários são transitórios ou permanentes, né? Se eles terão persistência. Aí é importante ter em conta, né, quer dizer, que a persistência não significa aceleração, né? Quer dizer, houve um choque inflacionário que elevou o patamar da inflação internacionalmente. Tá? Então, quer dizer, a ideia de permanência é, eventualmente, as taxas inflacionárias ficarem em torno dessa taxa que atingiram recentemente. Mas isso não quer dizer uma inflação explosiva, né, que isso leve a uma disparada inflacionária. Tá? E isso, às vezes, é colocado no debate, né, quer dizer, que a permanência significaria... É um velho papo, né, que se fala, que a gente disputa muito aqui no Brasil, né, que não tem... que uma pequena inflação é como uma pequena gravidez, né? Enfim, vai aumentar necessariamente, né? Então, esse tipo de percepção de que de que a persistência inflacionária, na verdade, vai levar a uma trajetória explosiva, é algo que volta e meia aparece no debate, e é uma ideia, digamos, complicada, né? Mesmo acho que dá para dizer equivocada. Não? Outra questão é a questão dos malefícios da inflação, né? E se a inflação, eventualmente, nos Estados Unidos ficar na casa dos 6%, 5%, né? Quer dizer, um argumento que, em geral, é apresentado em relação à inflação é que ela onera os mais pobres, né? E, de fato, há uma tendência a onerar os mais pobres. Tá? Agora, a questão de tudo depende da dinâmica inflacionária. Se há um tipo de inflação em que o salário real está crescendo, tá, os trabalhadores, em princípio, estão ganhando no processo. Tá? Não necessariamente é ruim para os trabalhadores ou para os mais pobres, né? Então, isso é importante ter em conta, tá, que a inflação é apresentada como necessariamente negativa, né? Necessariamente onerosa aos menos favorecidos. E não é necessariamente o caso. Não é necessariamente o caso. Então, é curioso observar que, muitas vezes, as economias atravessam longos períodos com taxa de desemprego, tá? com índices de pobreza elevados, índices de desigualdade elevados, e os economistas vão levando, né,
vida que segue, né? Segue o jogo. Agora, basta a inflação ficar um pouco mais elevada que o pessoal já começa a falar, não, tem que botar o pé no freio, né? Tem que conter a inflação, é medida de urgência, né? Quer dizer, existe uma certa histeria, né? Um pânico, né? Pelo menos os nossos colegas de profissão costumam propagar quando a inflação começa a subir um pouco, né? Um pouco mais. Tá? Então, ainda que, na verdade, vários países estão registrando taxas recordes de inflação, é o caso da Alemanha, é o caso dos Estados Unidos, mas nesses países, grande parte desses países, a inflação ficou muito baixa por muito tempo. Tá? 6% de inflação não é 60%. Né? 3% não é 30%. Né? Então, e aí chega a pergunta que você colocou, né? Já há vozes se manifestando, tá? E alguns economistas consagrados, né, de muito prestígio, falando que tem que pisar no freio, né, que é urgente pisar no freio. Tá? E, diante do que foi colocado, é muito discutível. Tá? Até porque, enfim, como os amigos anteriormente falaram, quer dizer, existem elementos que são... existe uma pressão que digamos, está atingindo a todas as economias, que é global, que está ligada aos preços de energia. Tá? Também commodities agrícolas, mas principalmente preços de energia. Então, está atingindo a todos. Agora, a tendência é que, onde se verifica uma persistência maior desse choque, é porque isso está se propagando para os salários. Tá? E está se manifestando nos salários. Se nesse processo, né, estão acontecendo ganhos salariais, tá, essa inflação um pouco mais elevada não é necessariamente ruim. Tá? E, na verdade, aí, a pisada no freio vai fazer o quê? Vai exatamente enfraquecer, tá? Enfraquecer essas manifestações por, enfim, essas pressões de greves e pressões por aumentos salariais. Tá? Então, vendo o caso dos Estados Unidos, se eventualmente lá, e como alguns autores chegam a colocar, está acontecendo um ganho de poder de compra dos trabalhadores de baixa qualificação, tá? Se nós virmos a dinâmica dos salários nos Estados Unidos, tá? Os aumentos foram muito modestos nos últimos 30, 40 anos, o que é, em parte, né, a razão pelo aumento da desigualdade que houve nesse país nas últimas décadas. Tá? Então, pode ser até salutar, principalmente se fortalecer, aumentar a resistência salarial doravante. Valeu mesmo, Baixazinho. Prado, o nosso decano. Pradinho, inflação, quantas vezes você já discutiu isso na sua vida, Pradinho? Quando você pega no pós-guerra, historicamente, e você analisa, você tem uma série de episódios de inflação que foram bem caracterizados. No período pós-guerra, os dois momentos de pico inflacionário, nós estamos falando de inflação mundial, serão na década de 70, né, quando você teve os famosos primeiros e segundos choques de petróleo, depois vai haver uma resposta disso com a política neoliberal pesadamente anti-inflacionária norte-americana, que sobe taxa de juros e leva à eclosão da dívida externa, principalmente dos países latino-americanos. Nós vamos ter, então, toda a década de 70 e a década de 80 vão ser períodos de inflação elevada. Mas na década de 90 e diante, com alguns poucos momentos de pico, como a invasão do Iraque, alguns momentos muito particulares, nós vivemos um período de baixa inflação mundial. O Numa estava falando sobre o Japão. O maior problema do Japão, já há algumas décadas, não tem sido inflação, mas deflação. O Japão vem com inflação zero durante um período já longo.
É importante explicar um pouco para as pessoas que, no Brasil, a impressão geral que se inflação é uma coisa ruim, deflação deve ser uma coisa ótima, né? Os preços caindo. Mas, na verdade, deflação leva a aumento do desemprego, leva a quebra de empresas, é uma situação muito difícil. Então, a inflação muito baixa que ocorreu durante um período longo não necessariamente significava uma boa coisa, ela refletia também um tipo de dinâmica econômica que, sob muitos aspectos, no Ocidente gerou poucos empregos, levou a uma piora na distribuição de renda e vários elementos que foram complicados dentro disso daí. Então, a primeira coisa que se levanta, a primeira preocupação que se tem nesse momento, é se nós estamos perante uma situação onde há efetivamente um choque de custos, de alguma forma, que vai aumentar o patamar da inflação, ou isso é apenas uma situação momentânea, depois de uma situação completamente incomum, que foi essa terrível pandemia que nós tivemos logo no início do ano que vem completa 2 anos, né? E que daqui a pouco essas questões vão retomar à normalidade. Difícil a gente saber agora. Agora, as diferenças entre os países são muito gritantes. Por exemplo, vamos pegar, a título de exemplo mesmo, eu não vou analisar em detalhes a situação brasileira, mas se nós pegamos o Brasil como exemplo de um país periférico, nós vamos ter o choque devido à desvalorização cambial, que é uma questão muito, muito importante, mas nós vamos ter também o fato de que os estoques reguladores de produtos agrícolas nunca tiveram tão baixos. Ou seja, no momento em que você não intervém sobre oscilações de preço de commodities de curto prazo, isso pode ter consequências graves para o nível de preços de um país como o Brasil. Se nós pegamos o caso da Argentina, a inflação elevada não tem a ver com o que está havendo agora, tem a ver com a fragilidade das contas externas argentinas, que são, já é recorrente, que faz com que a inflação nesse país gire, se eu não me engano, a última vez que eu vi, está em torno de 50%, é bastante elevado. Então, quando nós analisamos as razões para a inflação em diversos lugares do mundo, nós vamos encontrar situações muito distintas. E é difícil dar uma explicação única para o que está acontecendo com essa pressão inflacionária mais elevada no mundo todo. Mas a minha primeira impressão, e eu sempre chamo a atenção como historiador econômico, é muito difícil fazer história do tempo contemporâneo, porque você ainda não viu qual é a dinâmica, o que vai acontecer. Mas a minha primeira reação é que eu não consigo ver nos países industriais avançados nenhum fenômeno que indique que nós estamos perante uma situação de uma pressão inflacionária persistente e muito excepcional. Talvez se a questão do gás europeu, né, você tem toda a questão do preço do gás muito mais elevado, o preço de energia muito mais elevado, que é a praia do Bicalho, se isso for uma tendência mais persistente, isso pode ser uma causa mais duradoura dessa inflação. Se não for, eu não acho que esse aumento que ocorreu de commodity, essas questões de estrangulamento nas cadeias globais produtivas são razões suficientes para explicar uma mudança do patamar de inflação mundial durante um período muito longo. Para começar, eu vou parar por aqui, mas eu acho que tem muitos outros pontos que a gente poderia aprofundar nesse debate. Luiz Carlos, eu queria fazer uma observação em cima do que você falou e do que o Numa falou anteriormente, né, sobre os anos 70, né, o período da chamada estagflação, é que é interessante notar que também ali houve uma grande dispersão. Quer dizer, houve uma elevação
global da inflação, e pegando particularmente os países da OCDE, os países mais ricos, né, tem um estudo muito interessante do Colin Crouch, que é um sociólogo, mas que estudou a questão da inflação também, está no mercado de trabalho, e ele vai mostrar o seguinte, que países que tinham, digamos, uma estrutura de maior centralização sindical tiveram impactos inflacionários menores. Tá? No caso, escandinavos, em particular Suécia, e também a Áustria. Tá? Maior capacidade de negociação, né? Exatamente, e de divisão de perdas. Claro. Né? De divisão de perdas entre capitalistas e trabalhadores. Mas aí tem dois elementos. Na verdade, tem a dinâmica do conflito entre capitalistas e trabalhadores, mas também, quando você tem uma pulverização sindical, existe também a disputa entre sindicatos, né? Porque eles usam os ganhos do outro sindicato como referência. Tá? Então, tem tem o conflito capital-trabalho e tem o conflito trabalho-trabalho. E capital-capital, porque também ao longo da cadeia produtiva que se apropria. Então, ele mostra isso. Que, por exemplo, na Suécia, né, o impacto inflacionário dos choques do petróleo nos anos 70 foi muito menor do que no Reino Unido, por exemplo. Tá? Mas o que é interessante, até aí puxando com a minha fala inicial, é que a dinâmica então dos salários é uma variável-chave, né, para entender a magnitude, né, do impacto inflacionário, tá, e também a sua persistência. Tá? Agora, isso pensando muito para o caso dos países centrais, até fazer aqui uma observação, talvez até mesmo uma retificação. Quando eu falo da persistência ligada ao salário, isso está muito ligado ao caso da dinâmica dos países desenvolvidos. Como o Numa também chamou a atenção na primeira fala dele, para explicar, por exemplo, esse salto da inflação no caso brasileiro, inflação em 12 meses passando dos 2 dígitos, a dinâmica da taxa de câmbio é fundamental. A forte desvalorização cambial, que é até esperada pela grande queda que foi promovida pelo Banco Central Brasileiro na taxa de juros. Tá? Uma queda, inclusive, demasiada, né, o que explica, ao menos em parte, essa grande desvalorização que houve por aqui. A inflação, só um último dado, Luiz Carlos, inflação no Brasil, nos países do G20, ela hoje é a terceira maior. Né? Ela só é menor do que da Turquia e da Argentina, que já vive com um problema inflacionário há pelo menos uma década. Baixa, eu acho que você tem razão que o câmbio isoladamente é o fator mais importante, mas a questão... Não é isoladamente, é a combinação de um elemento que é global, que é o choque nos preços de energia, combinado à desvalorização cambial. Tá? Isso é que dá a nossa característica. Aliás, e falando nisso sobre também a questão dos cenários futuros, e aí com isso eu encerro, a dinâmica dos preços de energia vai ser chave. Tá? Tem câmbio, tem a questão da dinâmica salarial, mas a dinâmica dos preços de energia vai ser chave para discutir, o caráter duradouro ou não dessa inflação mais alta, né? Colocando de lado também as respostas dos diferentes governos. Eu vou tentar passar aqui, ver se eu consigo fazer uma apresentação de um gráfico que saiu no UOL há coisa de um mês, que é muito interessante sobre a questão de estoques reguladores. Deixa eu ver se eu consigo aqui botar isso. Um minutinho só. Você comentar e colocar, Prado, Vai, Numa, vai. Não, por favor, Dudu. Entrou, está aparecendo ou não? Está aparecendo? Por acaso, não? Tá não, Prado. Bibicalho, você tá mutado. Tá certo. Eu só queria fazer um pequeno... Não, vai lá, Prado. Eu quero ver se eu consigo apresentar isso aqui. Só um instantinho. Agora foi, não? Está mutado, Bicalho.
Não, está dando Foi, para ver. Prado. Legal, os toques reguladores. Pois é só esse dado que é muito interessante. 2015, quando começa a nossa crise, olha aqui nesse gráfico o nível dos estoques reguladores. Aqui é arroz, milho, café, feijão e trigo. Olha aqui em 2021, é uma fração disso. Isso daqui tem um impacto decisivo no preço de alimentos. O Brasil, historicamente, sempre usou estoques reguladores para controlar variação de preços durante a safra. Deixa eu sair agora disso para voltar. Desculpe, gente. Como é que eu saio? Pronto, saí. Bem, então, eu estou pegando isso para chamar a atenção que, muitas vezes, uma política liberal que parece uma política pró-controle de inflação tem efeito o contrário. A mesma coisa na área de petróleo. No momento em que você muda a política de preços da Petrobras, o efeito é desastroso. Então, o meu ponto é que a inflação mundial ela tem algumas razões conjunturais. Há um risco que ela seja mais persistente se a dimensão de energia for realmente um fator que, de alguma maneira, possa mudar o patamar do custo básico do conjunto da economia, pelo menos o preço de energia, como aconteceu na década de 70, mas para outras regiões do mundo, as razões podem ser muito diferentes, como no caso do Brasil, no caso da Argentina, e, ao contrário, no caso do Japão. E como o Baixa chamou a atenção, a capacidade de negociação de cada país para enfrentar cada um desses problemas também vai determinar onde é que você fica nessa dispersão da taxa de inflação mundial. Vou passar adiante aqui, vamos continuar a conversa. Eu gostaria de pegar um pouco esse gancho do Prado, fazer só um pequeno comentário aqui sobre essa questão da energia. Pode falar bastante, Bicalho. Energia, você é o cara, né? Você é o cara, acontece, né? Baixa. Põe fogo nisso aí, Bicalho. Não, esse tema é um tema, grande, né? Bastante complexo. Você tem toda a questão relacionada ao mercado de petróleo, mercado de gás, o que está acontecendo, somente no setor elétrico, né? No preço de eletricidade, na tarifa elétrica, no caso europeu, né? Está bastante elevado, isso tem uma série de consequências. Tanto é que, acho que na próxima semana, quer dizer, nós lá do Grupo de Economia da Energia, a gente vai fazer uma mesa redonda, né? Vamos gravar um programa exatamente só sobre esse tema, que é essa crise. Você tem uma crise de energia nesse exato momento no mundo, isso é um fato real, concreto, e a gente vai justamente discutir isso lá na mesa redonda do Grupo de Economia da Energia, que tem outros caras que sabem de outros setores, né? Enfim, e isso vai para o canal na semana que vem. Agora, o que eu pegando... Existem questões que são questões que dizem respeito à oferta, demanda de petróleo. Você espera que daqui a pouco, digamos assim, a produção de petróleo americana ela tem uma reação e você vai aumentar a produção americana, então você já começa a fazer uma conta de chegada. As questões relativas ao gás específicas, por exemplo, a chegada do gasoduto, né? O Numa, do gasoduto russo, lá, né? Chegando na Alemanha. Deve ter sido um problema. O Nord Stream 2, enfim, existem questões que são essas questões... E aí entra na dimensão geopolítica, né, Michele? Isso, eu diria que tem uma discussão que seria assim, uma discussão que a gente teria normalmente em cima da questão da energia, mas eu acho que a questão importante aqui, que eu acho que é a questão que o Prado colocou e que vocês estão colocando, o que é transitório, o que não é transitório, o que é estrutural, o que não é estrutural, o que chegou para ficar. Eu acho que tem uma questão, que é essa questão, que eu acho que é a questão central aqui do problema da questão da energia, que é o problema da transição energética. Quer dizer, você sair dos combustíveis fósseis e você ir para as energias renováveis, justamente pressionado lá pelas questões associadas à mudança climática, né? Bom, nós estamos na semana da COP, né? Da COP26, a mudança climática, aquecimento global, essa discussão toda. É evidente que o que está acontecendo? Essa transição, ela é uma transição complicada de você fazer. E por mais que você fale assim, tem umas coisas assim de tudo é muito
muito fashion, né? Ah, não, você tem fundos financeiros hoje que investem em energias renováveis, né? Essa coisa toda, né? O mercado financeiro é verde, bom, a Shell é verde, todo mundo é verde, tem uma certa... Mas, gente, essa transição é uma transição que tem um custo muito elevado. Então, uma questão que está sendo colocada agora é o seguinte: eu tenho problema de investimento. Por que eu tenho problema de investimento em gás, em petróleo? Ué, mas para que eu vou investir em petróleo? Para que eu vou investir em gás se esse negócio vai sair? Entendeu? Se esse negócio vai sair do jogo. Para que eu vou gastar essa grana enorme? Então, não. Aí começa aquela história. Não, então a transição ela não pode ir muito rápida, porque senão você tem esses problemas de desequilíbrios todos, entende? Então, eu diria que na questão energética, o Baixa, é uma questão em aberto. Eu não sei. Tá certo? Não existe nada simples em você tirar combustível fóssil e substituir esse combustível fóssil por combustível renovável. Quer dizer, existem problemas técnicos que são problemas que não são simples, quer dizer, você precisa de inovação tecnológica para avançar nisso. Existem questões econômicas relacionadas à precificação, a financiamento, que é uma coisa que não é simples de você resolver, né? Viabilizar os investimentos em energias renováveis. Existem questões institucionais, e eu acho que existem questões políticas de interesses. Se você imaginar a quantidade de ativos fósseis que você tem que, digamos assim, cauterizar, destruir no processo como esse, você tem uma ideia de qual é o jogo, né? Então, o que havia? Havia uma grande expectativa que nós sairíamos, lembra, da pandemia menos desiguais, não é isso? Que a saída seria menos suja, com tudo aquilo que aconteceu em 2009, não é isso? E que com crescimento, que nós não iríamos abortar, que nem abortamos o crescimento em 2009, e isso não está acontecendo. Então, eu acho que a questão fundamental que tem na energia é esse custo da transição. Olha, a transição não vai ser fácil de ser feita. Vai ter custos muito elevados e você tem, digamos, aí, como vocês gostam, um embate distributivo em torno de quem é que fica com esses custos. Eu acho que na energia, o pulo do gato está aí, o fulcro está aí. O que acontece? Digamos assim, o setor fóssil está usando essa saída para barrar a velocidade da transição, que é a velocidade da penalização da utilização do combustível fóssil. O que está em jogo aqui é a penalização do combustível. Vou penalizar os combustíveis fósseis e vou incentivar os combustíveis renováveis. Então, dentro do jogo, essa saída está sendo usada para... Está sendo? Porque a Shell, a BP, todo mundo é verde. Todo mundo é verde. O fundo, o mercado financeiro, tem verde para tudo quanto é lado. Entendeu? Mas aí, na hora que a coisa, o cara fala, não, tanto é que você está vendo artigos, não pode ser assim. Tem que ser mais devagar, senão não vai dar, patatá, patatá. Olha o exemplo da China, né, que é o carvão. Os chineses se ferraram, patatá, patatá, patatá. Entendeu? E, Bicalho, no dia 27 de novembro, botafoguenses, tricolores e vascaínos também serão verdes. Não sei, isso aí, isso é uma coisa de futebol que eu não acredito. Você é tricolor, Márcio, ponto. Porque se o Flamengo fizer 1-0, você vai falar assim, time do Palmeiras é uma porcaria, não vou torcer para essa merda, não. Não adianta, o cara é tricolor, flamenguista, vitória, não importa. Mas, enfim, Dudu, posso colocar uma questão aqui? Só, eu sei que você também acompanha muito essa questão da energia, mas eu queria colocar uma pequena provocação aqui. No caso americano, Dudu, saiu o artigo lá do Paul Krugman falando sobre a revolta dos trabalhadores americanos. Um pouco na direção do que o Neumann também colocou. Até com um nome pomposo, né? Que é a grande renúncia. No mês de abril, você teve 40 milhões de demissões voluntárias nos Estados Unidos, e isso continuou também, em agosto. Ou seja, a galera foi embora. Não é que foi demitido, não, se demitiu. E aí começa a discussão, não, porque a pandemia fez com que as pessoas valorizassem mais a existência, a sua vida. O Krugman colocou o seguinte, é porque nos Estados Unidos os empregos são merda pra cacete, entendeu? Então, o Krugman escreveu isso. Diante do emprego ruim desse, o cara falou assim, mas eu vou voltar para essa porcaria, entendeu? Eu vou voltar para essa precariedade, etc, etc. Então, tem
Eu só queria colocar essa coisa da grande renúncia, porque como é um termo que está usando muito, e você começa a entrar, aí o pessoal, de repente, grande renúncia parece novela, né? Novela da época que eu era garoto, da Glória Magadã, essas coisas, a grande renúncia, parece nome de novela dos anos 70. Mas é o termo utilizado, ou seja, eu sei chamar a atenção o seguinte, quer dizer, estão acontecendo questões dentro do mercado de trabalho, então, na verdade, é isso que o Krugman está chamando a atenção, que a gente não identificou bem o que está acontecendo dentro desse mercado de trabalho, né? É claro que um trabalhador, para fazer essa grande renúncia, ele tem que ter bala na agulha, né? O cara aqui no Brasil, que está pendurado, sem emprego, ferrado, saindo para fazer o bico, que grande renúncia que ele tem, né? Também aí tem as margens, né? De você ser um trabalhador. Pagar as contas. Isso, exatamente. Era essa provocação aqui que eu queria colocar, porque como é uma coisa que está saindo, né? Não está tendo modificações no mercado de trabalho, a revolta dos trabalhadores americanos, sabe? Só essa provocação. Só deixa eu fazer um adendozinho, Bicalho, que um economista que eu estava mencionando na minha fala anterior, desses que estão defendendo que tem que apertar, etc., a política fiscal monetária, é o Larry Summers. Fez um artigo no Washington Post, que saiu na segunda-feira, e um dado que ele coloca é que, nesse processo que você comentou, da grande renúncia, há trabalhadores, né, que estão mudando de emprego, pedindo demissão, estão indo para outros empregos, ganhando mais do que, digamos, 10% a mais do que ganhavam no emprego anterior. Claro, o Larry Summers ia se revoltar com isso. É muito difícil você pegar o histórico das posições dele. Da renúncia, enfim. Dudu? Bicalho, assim, eu não tenho olhado o mercado de trabalho norte-americano com maior detalhe nos últimos tempos, mas o que eu posso dizer é o seguinte: acho que isso pode até estar acontecendo, mas é um fenômeno, aí eu acho que é um fenômeno temporário, porque a capacidade de você sair do mercado de trabalho e gerar renda, porque essa que é a questão, você vai para a condição de quê? De inativo, por exemplo. Como é que você vai conseguir garantir renda com salários relativamente baixos? O pessoal da família, o núcleo familiar está segurando você. Então, assim, eu entendo que o emprego norte-americano, a taxa de desemprego está relativamente baixa. Então, você tem um contingente, vamos dizer, familiar empregado no volume maior. Mas eu acho que a ideia da grande renúncia aí, eu sinceramente acho que isso poderia encaixar num extrato de renda, ou nas chamadas camadas sociais médias, que teriam uma capacidade, dado o suporte familiar, para se manter por um período mais longo. Isso pode estar acontecendo porque, por exemplo, na pandemia, você conseguiu as classes médias, isso você pode observar que aconteceu em vários países do mundo, segmentos médios pouparam mais, conseguiram guardar parte da renda. Então, eu não acho, na minha leitura, que isso é um fenômeno mais duradouro, no sentido de que estaria reconfigurando a possibilidade de uma redução da oferta de trabalho, porque o trabalhador tem que ter renda para fazer isso, né? Ele vai ter que ter algum tipo de renda. Então, acho que isso pode ser temporário. Agora, eu queria até antes, talvez acho que não está querendo voltar, eu vou acabar voltando um pouco nessa discussão, Bicalho. Eu vou deixar, Dudu, vou deixar depois. Você queria fazer uma micro. Pode fazer, não, pode fazer. Não, pode comentar. Relacionado a esse ponto e depois eu deixo você desenvolver seu argumento. Não, faça aí, não, tranquilo. Pode fazer, não. A observação do Dudu é interessante. De fato, a gente pode, que na verdade o que colocou o Eduardo Baixo lá quando falou das questões justamente da permanência ou não persistência da taxa de um fenômeno inflacionário, né? Porque um dos elementos que levaria, como colocou o Eduardo, a uma persistência do fenômeno inflacionário seria um renascimento, de uma certa forma, do conflito distributivo. Bom, relacionado ao ponto que colocou o Dudu, um elemento essencial que explicaria, pelo menos, a amplitude desse fenômeno assim, de saída, realmente não sabia que estava na ordem de 40 milhões de trabalhadores, tem que tomar cuidado, porque isso é a saída, mas parte deles já devem ter entrado em outro emprego, então teria que ver o saldo, na verdade, dessa conta. Mas tem um elemento essencial, na verdade, que
que explica, em parte, esse Não, fenômeno. Mas no caso americano, é 4 milhões, né? 4 milhões 4 pediram. milhões. 4 milhões 4 pediram. milhões, tá, Isso, porque 4 eu ouvi milhões. 40, eu confesso que eu Não, ouvi, não. me assustei um Expressei errado. pouco. É Tá lá, 4 milhões. Em Tá. abril, houve 4 milhões de Na demissões verdade, voluntárias. o que você observa é que, na verdade, bom, aí sim, corresponde aos dados que isso, de fato, são pessoas que saíram mesmo, que não estão se mantendo Só uma fora coisa, do Bicalho, eu acho que você trabalho. falou 40, eu também fiquei... Não, é possível, é possível. Às vezes a gente pensa uma coisa... Eu também tinha ficado impressionado. É o que mais faz nessa idade, é pensar uma jogada e fazer... Imagina. Mas, então, essas pessoas, na verdade, em geral, pertencem aos estratos mais baixos em termos de qualificação, porque, na verdade, são pessoas que se beneficiam da manutenção ainda, né, de dispositivos de transferência de renda e de dispositivos compensatórios que são muitas vezes ligados à situação de cada estado, que a análise nos Estados Unidos é sempre muito complicado, como colocou o Dudu, eu sou como ele, eu não conheço, eu não tenho estudado tão a fundo esse mercado de trabalho americano, que é muito difícil, porque ele é faccionado em estados, cada estado tem suas regras, cada estado vai ter até condições muito diferentes de acesso, por exemplo, ao seguro-desemprego, aos sistemas de assistência, por exemplo, na área de moradia, que são elementos muito importantes assim, né, no caso dos Estados Unidos. Então, parece que, na verdade, tem umas... E a sobrevivência, entre aspas, de parte desses dispositivos, porque tem lugares onde foram removidos, né, se você pegar certos estados, que explicaria por que, ao ter que escolher entre ter essa atividade profissional, bom, aí não usa os termos que você colocou, Bicalho, mas vamos dizer pouco remuneradora, o trabalhador simplesmente prefere receber uma ajuda, né? Será um seguro-desemprego, uma coisa, porque ele não vai ter que gastar com transporte, não vai se expor também a uma série de riscos. Não esqueçamos que também tem muitos trabalhadores que são esses trabalhadores de aplicativos, que aí tem que pagar o próprio carro, pagar a própria gasolina, justamente no contexto onde tem uma explosão dos preços da energia, tudo isso. Então, está rolando uma arbitragem simplesmente porque os salários, como todos nós colocamos, né, que seja o Dudu, o Eduardo e depois o Luiz Carlos, os salários são muito baixos, e você também colocou, Bicalho, os salários são extremamente baixos nos Estados Unidos, né? Um colega nosso, o Franklin, o Frank Serrano, por exemplo, numa discussão com o Eduardo, baixa, e como indicou, a gente está em níveis de salários que são historicamente baixos, assim, desde os anos 50. A gente tem, se você for o cálculo, bom, eu fiz um pequeno cálculo, hoje você está com um salário que é o salário real, né, dos trabalhadores não qualificados nos Estados Unidos, que 42% abaixo do que ele estava em 1980. A gente está nessa situação. A gente está numa situação de trabalhadores que estão confrontados a problemas, a uma falta de acesso à saúde, e isso o Obamacare não mudou fundamentalmente. A gente conhece todos os dados de queda de expectativa de vidas para certas categorias de trabalhadores, particularmente os não qualificados. A gente está na frente da situação de trabalhadores que perderam qualquer rede, que não fazem mais parte de qualquer rede assim, de solidariedade familiar por uma série de razões é pouca, solidariedade, vamos dizer, societal é pouca. Então, tudo isso cria uma situação, você tem um limite, né? Você tem um limite abaixo do qual não dá para descer. Se a gente volta aos clássicos, você tem você tem um salário limite, de subsistência. Exatamente, salário de subsistência que você vai encontrar nos MIT, né? E a gente está chegando, bom, rapidamente, o salário de subsistência clássico ele tem duas componentes. Tem uma componente, vamos dizer, fisiológica, que é simplesmente não morrer de fome, e tem uma componente histórico-socialmente construída. No caso, hoje, nos Estados Unidos, para os trabalhadores não qualificados,
estamos muito perto, e se a gente for considerar até em termos de avanços tecnológicos, científicos, medicais que foram realizados, a gente está até abaixo, quase, dessa subsistência fisiológica. Trabalhadores que têm que se entupir de remédio, você tem uma quantidade de trabalhadores que têm adição a remédios contra dor, porque simplesmente não tem acesso a nenhum tipo de assistência médica. Então, a gente está numa situação absolutamente dramática nesse ponto. Então, e que trabalham muito e não conseguem nem ter uma renda para o mínimo. Pois é. Então, eu concordo, eu concordo com o Eduardo que é um elemento que pode desaparecer rápido, porque basta acabar com esses dispositivos de transferência, o que já aconteceu em certos estados, e já acabar com isso. Mas será que, aí minha dúvida, será que a gente não está chegando a um certo limite, abaixo do qual... Eu acho que sim. Quando você viu que o... Como? Tem uma parte, sim, só um ponto que eu queria chamar a atenção. Nos Estados Unidos, a própria vacina tradicionalmente é paga. Se você tem plano de saúde, o plano de saúde te reembolsa, mas se você não tem, você tem que pagar do seu bolso. Então, nós estamos vendo agora, o Brasil ultrapassou, inclusive, o nível de vacinação dos Estados Unidos. Uma das questões é que, historicamente, um país rico como os Estados Unidos não tem a tradição de que nós temos, por exemplo, de vacinas como uma política pública, chamando atenção para a péssima qualidade de vida dos trabalhadores não qualificados ou que não têm determinados acessos de empregos regulares nos Estados Unidos. Isso tem esse fator. Agora, uma outra coisa, quando a inflação é devida ao aumento de salários e que você tem uma mudança de preços relativos, isso é uma boa inflação. Você teve no pós-guerra, durante o período do chamado dos anos dourados, que os preços subiam. A inflação, que eles chamavam de inflação rastejante, né? Creeping inflation. Creeping inflation. Porque a boa parte da inflação era devido à mudança dos preços relativos e do aumento dos salários reais. Esse era o meu ponto ali naquela primeira intervenção. Eu queria chamar a atenção justamente para esse ponto. Mas voltando para o número, depois eu também queria fazer uma outra colocação. O Numa estava completando o raciocínio dele. Não, o Numa fechou. Você quer completar? Porque depois eu volto, Baixo. Eu passo para a questão que colocou o Dudu é uma questão fundamental. Saber se a intuição em que vão fazer de tudo para que seja temporário. Isso. Quanto vão conseguir? Aí acho que vai. E aí, de novo, vai depender de cada país. Não dá para dizer vai ser assim de forma geral no mundo. Cada país tem suas Permita, Bicalho. Só queria uma informação, é só uma informação que o Numa colocou. Numa, o que se observou em alguns estados americanos é que mesmo você interrompendo o auxílio que o cara estava recebendo, você não modificou esse movimento de saída, de demissão, de cair fora, entendeu? Mesmo sem o auxílio. O ponto tinha comentado anteriormente que em 2009 houve grandes expectativas e no final frustrados, né? Nada mudou efetivamente. E agora, na realidade, a gente tendencialmente está indo na mesma direção. Mas esse elemento, essa possível volta do conflito distributivo é alguma coisa, não é nova, né? Na verdade, está ressurgindo, pelo menos no curto prazo, agora nessa saída da pandemia. Aí tem a discussão exatamente que vocês colocaram, se será ou não duradoura. Agora, pensando no caso dos Estados Unidos... Nesse ponto eu queria fazer uma provocação. Não. Então, deixa eu fechar. Então, se será ou não duradoura. Tá? Agora, no caso específico dos Estados Unidos, talvez, quer dizer, inclusive, recebimento dos auxílios, né, tenha ficado claro aquilo que o Numa falou, olha, não dá, entendeu? As condições nas quais a gente trabalha são inadmissíveis. E, na verdade, não é que seja, que os sindicatos foram muito enfraquecidos a partir do governo Reagan, né? Mas não é que a coisa seja a representação dos trabalhadores, mas não é que seja acéfala.
por exemplo, uma coisa que até que eu presenciei quando estava lá fazendo lá o pós-doutorado, uma grande manifestação de trabalhadores de fast food, em setembro de 2014, reivindicando um salário de $15. Tá? Não foi bem sucedida, mas foi manifestada por todas as cidades dos Estados Unidos. Tá? Por todas não, por várias cidades importantes dos Estados Unidos. Então, quer dizer, já existiu uma insatisfação latente. Né? Isso agora pode eclodir de maneira, digamos, mais sistemática, né? Mas haver. Definitivamente, concordando com Numa, né, o movimento todo vai ser no sentido de, né, colocar o gênio de volta para a lâmpada, né? De tentar fazer com que isso seja abortado, né? Na linha do que o autor que a gente gosta, né, quase todos aqui, pelo menos, Michal Kalecki, né, que falava exatamente dos processos inflacionários e da tentativa do movimento com pleno emprego, com pressões do mercado de trabalho, e que o movimento dos capitalistas era de tentar, né, impor novamente a disciplina aos trabalhadores, quer dizer, tirando o seu poder de barganha. Fala, Dudu. Eu queria trazer um ponto que o Bicalho trouxe. Eu sei que vai ter uma banca a gente vai ter um programa depois do grupo de energia, mas eu acho que tem um elemento que pode vir a se tornar estrutural, né? Estrutural não, mais de longo prazo nessa inflação, que teria um caráter mais geral. E eu queria ressaltar isso. Estou levantando uma hipótese aqui, não tenho certeza plena disso, mas acho que isso tem que ser olhado a partir da questão energética. E por quê? Tá? A questão energética, o ponto que o Bicalho apontou, eu queria reforçar. A questão da transição energética. Por exemplo, e mais ainda, a gente tem que olhar também a questão inflacionária com o deslocamento da produção industrial para a China. Ou seja, tem que olhar os preços das manufaturas do que está acontecendo na questão do custo de energia e o preço de mão de obra na China. Eu acho que, claro, que a gente tem que voltar para os 70. E por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, na hora que a China fez esse movimento da questão do carvão, né, você aumentou o preço do petróleo e de outros derivados, e eu olhei rapidamente aqui, isso aumentou o custo, por isso que o custo de produção, o índice do preço ao produtor da China subiu em todos os setores de manufatura. Então, se você tem uma dificuldade, vamos dizer assim, se você sai rápido para a transição energética, né, você vai ter um aumento dos custos de produção e na China, mais ainda, isso você pode exportar a inflação de manufatura. Os últimos 20 anos, o preço das manufaturas ficaram muito baixo. Então, até que ponto, e aqui eu acho que o imbróglio, eu acho que, como vocês falaram, a questão distributiva, no sentido salarial, a questão das cadeias pode se resolver. O problema é que se você tem esse aumento de custo, inflação de custo pelo lado da questão energética, isso, aí usando o Kalecki, pegando o markup, os custos diretos de matéria-prima e de salarial, o salarial está baixo, mas se pressionar os custos de matéria-prima, né, no contexto que esses capitalistas mantiverem suas taxas de lucro, isso vai aumentar o arroxo. Eu acho que eles podem aumentar mais ainda o arroxo. E se você não resolve essa questão energética, se for transitório, ok. Mas se você tem uma mudança de patamar, isso vai acirrar, né, o aumento dos custos, dos preços de manufatura, tá? E aí isso pode ser exportado para o resto do mundo, e aí, inclusive, isso pode até viabilizar, vamos dizer assim, a reindustrialização, mas num centro, só que com custo mais alto. Então, você vai aumentar os preços? Pode, não estou dizendo, não tenho certeza, tá, pessoal? Eu estou levantando uma hipótese que é o olhar a partir da questão energética, associado à transição e associado à questão da elevação dos custos, pode, não só nos países centrais, mas, sobretudo, na China, gerar uma inflação que a gente não estava acostumado, que era inflação industrial, né, do preço das manufaturas, que desde a entrada da China nesse processo, isso não estava no cenário. A gente tem que pensar sobre isso. Assim, é uma coisa, um alerta para a gente pensar. É um ponto muito importante, muito interessante, Dudu, que a ascensão chinesa, né, provocou uma mudança de preços relativos. Né, jogou para baixo os preços industriais, jogou para cima o preço das commodities agrícolas, metálicas, enfim, petróleo. Mas aí, dentro do cenário que você está vislumbrando, né, essa possibilidade, você está aventando,
seria uma situação, na verdade, de preço de commodities em alta e preço de produtos industriais também. Sim, sim. Aí realmente você tem uma tendência a pressões permanentes, enfim, a uma permanência de taxas mais elevadas de inflação. Esse é um ponto a se pensar. Eu não tenho certeza, mas esse é um mais ponto que a gente constante. tem que ficar no radar. Mas é uma hipótese interessante. Sim, você teria... Porque é um outro mundo. Né? O mundo da ascensão chinesa é esse mundo da commodities em alta, industriais em baixa. Aí, isso seria uma nova configuração. Mas gente, queria pegar o gancho aqui, fazendo a minha função aqui como âncora, né? Que já temos 1 hora e tanto. Não conseguimos acabar antes da meia-noite, né? É a nossa gravação. É o programa, o seu companheiro na madrugada, aquela coisa. Sexta-feira, 19 Mas tentando dar já encaminhando aqui a saída, né, do final do programa, é claro que esse tema, é óbvio que ele é um tema extremamente complexo, porque quando você, por exemplo, assim, o que eu ia pegar o gancho para colocar para vocês é o seguinte: a gente fala, você tem um problema de falta de sincronia, descoordenação, um problema da cadeia produtiva, que vislumbra num grau de globalização que você tem hoje, que antes você não tinha. Então, a pandemia, ela deixa... nós temos um problema aqui. Sim, mas e aí? Vai mudar essa... Tá certo? Vai deixar de operar dessa maneira? Quer dizer, vamos, então, voltar a ter algum tipo de produção industrial nos países desenvolvidos, em alguns países, em função da segurança, do abastecimento, etc. Mas, eu estou falando o seguinte, essa questão já estava colocada antes. Então, você está saindo da pandemia, tem essa questão aqui que estava aqui, ela continua aqui. Energia, a transição é complicada, não é fácil. Pode ter impactos de custos elevados, pode ser inflacionário. Bom, essa questão estava colocada antes, continua colocada agora. Gente, crescimento, né? Quantos programas nós fizemos sobre isso aqui? Não, agora a questão crescimento, geração de emprego, geração de renda, porque, na verdade, você não está entregando isso, tem consequências políticas, o crescimento da extrema-direita. Então, chegamos aqui, e aí? Questão do crescimento vai combater a inflação, patatá. E, finalmente, essa discussão que vocês tiveram sobre o emprego, um grau de precarização tão grande das condições de trabalho que faz com que o cara saia, não é isso? Abra mão de certas coisas porque não está aquilo. Ou então porque, claro, tem outro pessoal que é um pessoal altamente qualificado, na parte toda de tecnologia, etc, que pode se dar o luxo, não, só quero trabalhar de home office em casa. Tá bom, tá certo, etc. Tá certo, isso é outro departamento. Eu só estou falando o seguinte, a gente tinha uma série de questões que estavam colocadas, de tensões, dentro desse mundo contemporâneo, antes da pandemia. E a gente está saindo da pandemia com as mesmas questões, tá certo? Você entrou, tá com uma certa quantidade. Ou seja, a minha pergunta é o seguinte, quer dizer, quando o cara chega e volta e formula essa discussão, formula a discussão da inflação nesses termos, olha, a gente precisa de uma política fiscal dura, de uma política monetária estreita, porque a inflação é o grande problema, etc. Aí você fala assim, mas e o crescimento? Foda-se, a questão importante é isso aqui, patatá. Quer dizer, fumo, não encontremos ninguém, voltemos para o mesmo lugar. Para terminar, essa questão de que... O que é? No final, a discussão é isso aí mesmo? A discussão da inflação, olha, Negrão, esquece o resto, que o negócio vai aqui, pau. Pradinho, você que já viu essa discussão várias vezes, você que já assistiu esse negócio 550 vezes. Você que conhece a inflação, né? Conheço. Sim, já vivi. Eu acho que você que viveu a inflação como adulto, né? Como adulto, é verdade. Veja, eu não tenho dúvida de que essa é uma discussão que vai voltar, porque, como o Larry Summers já colocou aí, e se, de repente, esse pessoal começa a querer ganhar mais? Né? Vai começar a afetar a taxa de retorno dos nossos negócios. Veja, é claro que isso é uma situação que se coloca. O que nós estamos vendo é a marcha da história por uma situação de grande polarização. O que você está colocando, Bicalho, é o seguinte, olha, aliás, se lembra que o programa que nós fizemos, que a saída ia ser tudo igual, mas um pouquinho pior,
parece que nós acertamos. Então, você está sem som. É porque esse programa, o Prado, foi o nosso programa de maior audiência. Foi esse. E acho que vocês estão sendo otimistas, que são um pouquinho pior. A gente está saindo muito pior, pessoal. Não, mas isso foi lá atrás. Isso foi em dezembro. Foi lá atrás. Isso foi em dezembro de 2020. Dezembro de 2020. Pois é. Então, era a frase do Michel Houellebecq. Pois é. Isso. Pois é. O problema é que algumas das questões que nós tratamos antes é acirraram. O conflito distributivo está pegando fogo, né? No sentido de que, olha, a questão você teve durante esse período da pandemia, parecia que agora é o seguinte: eu só quero trabalhar, né? Porque na pandemia muita gente perdeu emprego. Eu quero apenas trabalhar. Uma questãozinha simples. A Argentina foi para o caralho, quer dizer, para variar, a gente achou que dessa vez não vai, né? Vai ter que recuperar, papapá, tá lá a Argentina. Eu só quero. Mas apostar crise na Argentina é sempre uma aposta segura. Pois é, mas eu só quero trabalhar. Não, eu não só quero trabalhar. Trabalhar dessa maneira não dá mais, fica complicado. Bem, nós discutimos isso também, que, olha, as cadeias globais produtivas mostraram que, nessa conjuntura de crise, geraram muitos problemas, porque o just-in-time, com uma cadeia produtiva global, dá qualquer problema, falta produto mesmo em país rico. Então, se rediscutiu a possibilidade de reduzir um pouco as cadeias produtivas globais e aumentar o grau de autossuficiência. Isso tem custos, aumenta o preço e tem problemas também de consistência espacial, né? Como é que ficam essas coisas todas? Então, eu acho que nós estamos sentindo também uma onda de choque ainda da pandemia sobre isso daí. Agora, como vai ficar daqui por diante? Por isso que eu digo, eu acho prematuro dizer, eu não tendo a não achar que o Dudu tem razão quando diz que é possível que o preço dos produtos industriais vai crescer muito a partir da China. Isso não é uma tendência no capitalismo. Em geral, o aumento da produtividade global leva a uma redução de preços de produtos manufaturados. Eu não creio que isso venha a se inverter. O que eu acho que você pode ter, sim, em alguns pontos, por mudanças de política. E, obviamente, se houver um acirramento nas questões de uma nova Guerra Fria, onde você queira conter a China, e, para conter a China, você precisa reduzir a importação de produtos baratos chineses. Isso pode ter uma implicação também sobre a inflação global. Ou seja, o cenário agora não dá para a gente falar muita coisa sobre isso. Nós temos que aceitar a nossa incapacidade de dar um cenário mais claro se essa inflação é persistente ou não. Eu tendo a achar que ela é mais transitória do que persistente, porque inflação baixa é característica do sistema que a gente tem, altamente financiarizado. Pode ser que mude, mas eu acho que nós teríamos que esperar um pouco mais. Agora é prematuro falar alguma coisa. Está sem som novamente. Está sem som, Bicalho. Estou sem som, né? Sempre esqueço o som aqui. Valeu, Pradinho, valeu mesmo. Baixazinho. Está sem som também, nós estamos Está sem som, baixa vocês só sem som. Até por... Eu sei. A gente comentou muito sobre esse artigo do Larry Summers, que até a gente coloca na descrição do vídeo, né? Vou colocar na descrição do vídeo, já que a gente falou várias vezes sobre ele. O curioso é o seguinte, que ele encerra fazendo a seguinte consideração. Ele diz que a inflação nos Estados Unidos, né, no final dos anos 60 e da década de 70, foi o que levou, né, à vitória do Nixon, né, dos republicanos, né, do Richard Nixon, e depois, ali mais adiante, do Ronald Reagan. E aí ele diz que essa inflação, se não for combatida, né, é caminho certo para uma nova vitória do Trump nas próximas eleições norte-americanas. Tá?
ele só esquece, né, o seguinte ponto. E ele mesmo fala o retorno do Trump. Bom, o retorno porque ele já chegou uma vez. E quando ele chegou em 2016, não tinha inflação e era o governo Obama. Por que o Trump ganhou em 2016? Porque havia uma série de problemas e insatisfações nos Estados Unidos, né, ligadas a exatamente esse processo de pauperização de uma parte grande da massa trabalhadora, aumento da desigualdade, fenômenos desse tipo, né? Quer dizer, a crise da pandemia e esse movimento, pelo menos de curto prazo, possivelmente, o quiçá provavelmente efêmero, né, de retorno do conflito distributivo, é exatamente uma oportunidade para, doravante, reduzir, né, atenuar essas disparidades, que são, na realidade, a origem da chegada do Trump ao poder. E o que eles querem é fazer exatamente o contrário do que tem que ser feito, né? Com roupagens diferentes, né, a gente vai encontrar fenômenos semelhantes em outros países, inclusive aqui, né, onde o tema do ajuste fiscal volta com força ao debate. Valeu, brigadão, Bastianzinho. Numa Mazati, tá sua fechada aí no artigo. Pois é, difícil, na verdade, tentar fechar esse programa e tentar olhar essas perspectivas, porque como a gente colocou ao longo do programa, que seja através das intervenções do Bastian, do Dudu, do Luiz Carlos, tem, assim, estamos frente a um fenômeno que começou a aparecer, fenômeno que tem, na verdade, 6 meses. É tão recente que a gente identifica, como foi colocado já na primeira fala do Dudu, uma clara origem dos elementos da inflação de custo oriunda das matérias-primas energéticas e alimentícias, isso é inegável. Depois, assim, as disparidades de inflação entre países, as manifestações, assim, diferenças até importantes dentro do próprio espaço europeu de um país para outro, tenderiam a acreditar que existem outros elementos, como a gente colocou, provavelmente ligados ao mercado de trabalho. Mas, tanto no caso da inflação de matérias-primas e até oriunda dos bens intermediários, né, nas peças, componentes, quanto no caso de uma inflação que é em determinados, que aí, essa inflação impacta todo mundo, quanto no caso da inflação mais, aí caso por caso em cada país, assim, oriunda do mercado de trabalho, que aí vai depender justamente dessas características do mercado de trabalho de cada país, até da própria construção distributiva, porque se você compara o mercado de trabalho, por exemplo, dos Estados Unidos e da Suécia, bom, há diferenças enormes. Tá? Se você compara o salário mínimo dos dois países, vai de 1 para 3, sendo que tem a mesma renda média per capita. Então, isso mostra que se tem realidades da construção histórica do mercado de trabalho que, apesar de uma tendência geral a mais desregulação, a uma maior desigualdade na distribuição de renda, mesmo assim permanecem muito diferentes de um país para outro. E não é por acaso que parecem ser os países que liberalizaram mais seu mercado de trabalho. Ou seja, se a gente for pensar nos países centrais, Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, Alemanha, mesmo se uma liberalização parcial, né, que estão atualmente atingidos da forma mais contundente pela inflação, por níveis de inflação mais altos. Então, isso demonstraria que justamente esses mercados, eu estou usando um condicional, mas tenderia a demonstrar que a pressão exercida para baixo
sobre os salários, particularmente dos trabalhadores não qualificados. Há agora mais de 4 décadas, desde a chegada da Thatcher e do Reagan, nesses países, e até desde os anos 90, final dos anos 90, por causa da Alemanha, leva a uma situação que cada vez mais conflituosa. Obviamente tem diferenças. No caso do Reino Unido, tem muito a ver com a situação específica criada pelo como chama? Pelo Brexit. Né? Exatamente. Então, a grande questão, aí como foi colocada pelos dois Eduardos em particular, sobre a nossa dupla de Eduardos, que de saber se vai se manter, se vai ser transitório, muito difícil responder. Né? No caso dos elementos, porque tem um elemento, aí seria assim que eu fecharia a minha fala. Gente, na década de 2000, a gente teve uma alta considerável do preço das matérias-primas, que sejam as matérias-primas energéticas, minerais, alimentos, tudo. O pico de inflação que você tem na década de 2000, no caso dos Estados Unidos, vai ser colocar para vocês, vai ser de 3,8%, que vai ser em 2006, e a média, assim, na década, é abaixo de 3%. Então, e você teve... então, não sei o quanto esse fenômeno sozinho, por exemplo, você não vai ter um aumento para sempre, alimentando, pelo menos, sendo responsável por uma taxa de inflação relativamente alta, que seria algum desses elementos. Isso, realmente, não acredito. A hipótese que colocou o Eduardo de mudanças relacionadas ao preço como se chama, dos bens manufaturados é uma ideia interessante. Aí depois, não sei, bom, lá também a gente todos nós estamos conjecturando, mas pode ser aí, de fato, tem um elemento assim. A China claramente está tentando reorganizar também, como se chama? Cadeias, Salários, suas próprias cadeias, e empurrar vamos dizer, as atividades mais intensivas em mão de obra para outros países. Tem tido isso, por exemplo, em certos países, no Sudão, na Etiópia, no caso, e no resto da Ásia. Então, tem esse elemento. Bom, tem um elemento tecnológico que colocou Luiz Carlos. Tem isso. E como colocaram tanto o Eduardo Dudu quanto o Bicalho, de fato, a questão de uma evolução, eventualmente, da matriz energética chinesa, no sentido de ter que usar menos carvão, porque isso, inclusive, está criando problemas de bem-estar, problemas de saúde pública, uma série de questões. Isso pode ter, de fato, uma influência mais duradoura, mas certamente, como colocou o Eduardo Bastian, não geraria por si só isso um nível assim muito alto de inflação, muito persistente. Não teria uma espiral inflacionária. Poderia aumentar um pouco o patamar, o que mudaria muito. E aí passo a palavra para o nosso Dudu, o que poderia mudar muito aí se por alguma razão, e aí não seria um fenômeno geral, seria mais dependente de cada país, tivesse um surto no conflito distributivo. Mas isso é muito difícil, a gente tem muito pouco retrospectivo para já ir nessa direção. Né? Antes do Dudu falar, só um brevíssimo comentário. Tem uma categoria que necessariamente perde com a inflação, são os rentistas. Tem rendimento nominal, a inflação come o rendimento deles, se não tiver cláusula de indexação que proteja. Mas os rentistas têm título com causa de indexação, com certeza, grande parte. E esses aí não perdem da inflação, não, Baixa. Acho difícil, não. Viu, Baixa? Cláusula de indexação lá fora, mas, enfim,
a preços. Bom, Vamos aumentar a taxa de juros, então, né? Como vou aumentar a taxa de juros, mas vou ganhar. Justamente, aumenta o juro e cai a inflação. Dudu, a chapa estava quente e a chapa continua quente, né? A China estava no centro do jogo e a China continua no centro do jogo. Eu vou pegar o ponto que o Neumann trouxe e juntar com a China, que é o seguinte, mesmo que aí, como o Baixa falou, que não tem uma espiral inflacionária, mas se você aumenta o nível em um patamar um pouco maior, e como você já alertado, já tem país que está com salário de subsistência, isso significa empurrar o pessoal para o salário abaixo de subsistência, ou seja, você não tem salários, alguns mais pobres, que não tem nenhum custo de reprodução da força do trabalho. E por que eu estou ressaltando isso? Dando um panorama que eu acho que é assim, a gente viu que essa inflação é formada por um conjunto enorme de vários elementos. Então, por exemplo, cadeias globais, custos de transporte. Acho que esse descompasso específico que tem oferta e demanda é temporário, na minha leitura. E acho que todo mundo meio que concordou com isso. Tem um rearranjo nesse processo. 2, a questão salarial, nesse sentido, como um instrumento da questão do custo, ele está muito baixo em quase todo mundo, com exceção do crescimento na China e na Ásia. A ver o quanto, e aí que é o ponto que eu queria que o Prado trouxe, a produtividade, sim, Prado, cai manufatura, mas você pode ter momentos em que os ganhos de produtividade não necessariamente são muito maiores do que os ganhos salariais. Isso pode gerar situações temporárias, mas esse temporário às vezes dura 10, 15 anos, 5 anos, a depender do tempo histórico, problemas nesse processo. Então, vocês têm toda a razão que é um momento muito curto esse fenômeno, é muito curto ainda. Mas eu estava olhando, Numa, os custos de, por exemplo, o preço de petróleo e energia na China deu um salto e o preço do índice ao produtor subiu muito. Eles vão ter que reconfigurar isso, não vai exportar, sim, inflação de manufatura. E aí, meu ponto é que se coloca o seguinte, acho que a questão chave, que não dá para ter certeza, é realmente associado à questão energética, que aí passa por questão de transição energética, aí passa por custos, e aí voltando para a China que você falou, Bicalho, o quanto a China faz esse movimento, e tem que olhar também, porque a China, o quanto os movimentos recentes, né, de tentativa de redução de precarização, de controle de aplicativos, isso pode também gerar efeitos salariais. Então, acho que essa combinação na China pode gerar, em termos de custo, pode gerar inflação pelo lado de commodities, sobretudo, para o resto do mundo e mantendo falei errado. Exportando inflação com preços de manufatura, né? E aquilo que você comentou baixo. E mesmo assim os preços de commodities subindo porque os chineses estão continuando a consumir mais. Será uma dúvida, não tenho certeza. Será que a China, dada a sua trajetória, não pode estar entrando em outro patamar de configuração que pode gerar reconfigurações em níveis de preço, em níveis maior? E isso vai mexer profundamente para tudo que é lado. Por quê? Porque você vai conviver com a inflação mais alta, com o pessoal já ganhando muito pouco, né? Em alguns países. E é claro, pode chegar num grau que aí, Numa, volto para aquela questão, é um grau de precarização tão grande que fica mais um efeito coringa do que uma organização do trabalho quanto capital. E aí, é isso que eu estou falando. Por isso que eu comentei o Bicalho Prado. Acho que a gente está saindo muito pior, por incrível que pareça, do que a gente entrou na pandemia. Acho que esse é um ponto. Mas o que eu coloquei aqui, pessoal, é muito mais hipótese, sobretudo nessa junção China, energia, transição, quanto isso pode ter um caráter de mais longo prazo, porque acho que os outros fenômenos são conjunturais. Valeu, Dudu, brigadão. Acho que a gente vai ficando por aqui, né? Esse tema de inflação é um tema quente, um tema de inflação, saída de pandemia, no meio de uma crise. Enfim, sem dúvida vai ser uma das questões que nós vamos voltar a tratar nessa nossa mesa redonda. Bom, para fechar, um agradecimento enorme aos nossos amigos, às nossas amigas, o pessoal que nos acompanha aqui nessa conversa, nesse debate. É sempre um prazer inenarrável, então, estar com esses nossos amigos e com os meus amigos aqui, né? Que nos mantivemos nessa mesa ao longo de toda essa pandemia. Então, esse dia de gravação, para mim, sempre é muito divertido, é muito legal tê-los aqui todos.
Em Bicalho, essa alegria toda porque o fogão subiu, né? Óbvio, Chega, tá rindo que tá impressionante. Você acha que essa é alegria por causa do tema inflação? Essa porra que a gente discutiu aqui, maior pedreira, só tem merda pela frente, cara. Vocês são Botafogo, porra. Não tem muita coisa que falar isso. Bem, gente, um beijão a todos vocês e a gente se encontra aqui no Conversas, né, sobre o mundo contemporâneo, no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Se cuidem e vida que segue. Vamos em frente.